Queridos, quantos aqui são escravos? Uau, eu sei, vocês estão pensando, é uma pegadinha, né? Mas nós somos escravos, amém? Escravos de Cristo, escravo voluntário, amém? Fomos libertos por Ele. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos debaixo do jugo opressor do diabo, mas Ele pagou um preço por nós, nos libertou. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. Todos nós, sim, éramos escravos, de fato, mas fomos libertos pela palavra de Deus. A palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 21, se você atentar, Êxodo capítulo 21, logo no início, está dando as instruções sobre o escravo, sobre como deveria proceder o povo de Israel em relação àqueles que eram escravos. Essa é uma orientação dada a Deus, através de Moisés. Deus passou a Moisés. Por quê? Porque quem tinha dívida e não podia pagar a dívida, tomou dinheiro emprestado, contraiu dívida de alguma maneira, então aquela pessoa que estava devendo se tornava escravo, tá? Ele tinha que trabalhar até pagar aquela dívida, e normalmente ele tinha que trabalhar, no máximo, na verdade, eles precisavam trabalhar 7 anos, 7 anos de trabalho, e no 7º ano, a orientação de Deus é que todo escravo deveria então ser liberado, ser liberto. Mas se aquele escravo, nesses 7 anos, casou-se e teve filhos, ele e a esposa, aos 7 anos de serviço, eram liberados, mas os filhos que foram gerados dentro daquele período eram de propriedade do seu senhor. Os filhos permaneciam ali. Mas acontecia o seguinte também. Poderia acontecer o seguinte também. Quando chegava aos 7 anos, que era para liberar, aquele escravo se deu muito bem com aquele senhor e gostou, gerou um vínculo de amizade, de respeito, de admiração, e ele chegava e dizia: não, eu quero continuar servindo o Senhor, só que agora de maneira voluntária, eu quero ser um escravo voluntário. E aí Deus orienta a Moisés como deveria ser feito. Aquele senhor deveria pegar o escravo, levar aos umbrais da porta, isso até a porta da congregação, da comunidade, e aquele escravo deveria falar para toda a comunidade que agora ele era um escravo voluntário. E aí a instrução é que ele deveria fazer um furo na sua orelha e colocar uma suvela, um tipo de brinco, que representava escravo voluntário. Amém? Então nós somos esse tipo de escravo voluntário. A palavra de Deus também em Lucas, no capítulo 17, nos relata uma história que Jesus estava passando por um determinado lugar e 10 leprosos começam a clamar: Jesus, filho de Davi, nos purifica, nos limpa. E Jesus então faz o milagre, aqueles 10 leprosos são purificados. Jesus diz: vá e se apresente ao sacerdote. E os 10 foram curados, só que apenas um voltou. De 10, apenas um voltou, e era um samaritano até. Ele voltou glorificando a Deus. E Jesus perguntou: mas não foram 10 que foram livres? E ele falou: sim, Senhor, mas só ele volta. Só ele volta para servir o Senhor de maneira voluntária. Percebe que Jesus não falou: ó, eu vou curar vocês, mas vocês vão me servir para sempre, viu? Assim como Ele libertou a mim e a você, Ele não falou: agora tu tem que ser crente e me servir para sempre. Não, é voluntário. Ele te pagou o preço e você é livre. Se você quiser servir como você está servindo, está aqui. Mas quem não quis, voltou, foi fazer outra coisa. Quem sabe não voltou a ser escravo novamente do pecado. Então nós somos escravos voluntários, e o tema da mensagem é justamente esse: escravos que libertam. Escravos que libertam. Nós somos escravos que libertam, amém? A palavra de Deus, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém?
Diga comigo: pregue a palavra. A ordem é: pregue a palavra, em qualquer lugar, em qualquer situação. Por isso que é a tempo e fora de tempo, aonde Deus te colocou, pregue a palavra. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever como escravo. O apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Paulo era o quê? Oi, o que Paulo era? Escravo de Cristo Jesus. Ele diz: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Paulo, como escravo, recebe a missão como escravo de Cristo, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. É o nosso dever, é o nosso compromisso, pregar o Evangelho. Amém? E hoje nós iremos aprender com o exemplo da escrava da casa de Naamã. Já ouviram essa história da menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã? Nós vamos aprender com essa menina. Essa menina nos ensina a importância de estarmos com a vida sempre à disposição do Senhor. E com o nosso querido apóstolo Paulo também nós iremos aprender que mesmo em prisões, não deixou de falar do amor de Deus. Essa menina foi levada como escrava, colocada para trabalhar na casa de alguém que ela nunca tinha visto. Imagine você que está aqui agora, ouvindo a palavra, é um cristão, seguidor de Jesus. De repente entra um oficial da justiça com 3 policiais, um mandato de prisão para você, e te leva para ser preso, e você questiona qual a razão da sua prisão, e ele diz: porque você orou por alguém semana passada e essa pessoa ficou boa, nós estamos te prendendo. E jogam você lá na PANC, na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. E aí você vai feliz, né? Alguns talvez sim, talvez outros dizem: Deus, que história é essa, Senhor? O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu preguei a tua palavra, eu curei alguém, que injustiça é essa, Senhor? Como que o Senhor está permitindo isso comigo? Talvez iria ficar revoltado com Deus. Eu fiz algo bom e é assim que me paga? É isso que o Senhor permite que aconteça comigo? Então nós vamos tirar algumas lições com essa menina e com o apóstolo Paulo. O segundo livro dos Reis, no capítulo 5, no verso 2 e 3, relata um pouco da história dessa menina, e diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina é levada como escrava para uma terra distante, e na primeira oportunidade dela, ela começa a pregar do amor de Deus. Amém, queridos? Muitas pessoas creem que para ser instrumento de Deus, precisa estar em lugar ou posição de destaque. Tem gente que acha que para pregar o Evangelho, ele precisa ser colocado numa posição de destaque. Ele precisa ser um evangelista, ele precisa ser um missionário consagrado, ele precisa ser ungido pelo pastor. Caso não, ele não prega a palavra. Não, eu não fui chamado, eu não sou evangelista, eu sou apenas um irmão da igreja. Tá? Eles pensam que isso é um papel ou uma função só para líder de célula ou para o pastor. Outros acreditam que só se houver um chamado específico trazido por um mensageiro celestial. Tem outros que acham que só deve pregar se um anjo chegar: eis que o Senhor te manda essa carta, homem de Deus, para que vá e pregue o Evangelho. Caso contrário, ele não prega. Tem que ser um chamado específico. Um anjo tem que descer, o céu tem que abrir, ele tem que ouvir uma voz igual a Jesus: eis o meu filho amado, em quem eu mando pregar o Evangelho. Outros acreditam
Outros só querem evangelizar se for a África, sendo que nunca pregaram nem para o vizinho e nem para o colega de faculdade. Mas não, aqui no Brasil eu não prego, o meu chamado é para a África. Enquanto Deus não me levar para a África, ficarei calado. E ele não prega, porque ele está esperando ir para a África. Ele só vai pregar se for para os africanos. Ele está esperando Deus levar ele para a África. Talvez você está esperando Deus te colocar em um lugar ou posição para começar a fazer algo em prol do reino de Deus. Mas a palavra de Deus hoje para você, a palavra de Deus hoje manda te dizer: comece onde você está. Amém? Comece a pregar onde Deus tem te colocado, na faculdade, na escola, no seu ambiente de trabalho, aonde Deus te colocou, comece lá. Afinal, você é um escravo de Cristo, chamado para anunciar o Evangelho. Se você é servo do Senhor e busca servi-lo de todo o seu coração, precisa entender que Ele está no controle de sua vida, e se Ele tem permitido que você se encontre nessa situação, é porque Ele tem um propósito para você. Amém? Se Deus te colocou nesse lugar, tem um propósito para você aí. Se você está nessa situação, tem um propósito para você. Eu aprendo muito com a nossa querida irmã Marlene, que Deus já recolheu para os seus braços, esposa do nosso querido irmão Jorge. Ela foi afligida por um câncer esse que tirou a sua vida, colocou ela internada ali no HGR, e o interessante é que enquanto ela estava no HGR, diferente de muitos que por ali passam, que estão internados ou que ficaram, que em vez, crente, estou falando de crente, que em vez de falar do amor de Deus, eles ficam: esse hospital é uma desgraça mesmo, esse governo é uma peste, está faltando remédio, e não sei o quê, e desce a lenha, e murmura. A irmã Marlene não abriu a boca para murmurar um dia sequer. Todos os dias que ela esteve internada naquele HGR, ela aproveitou para pregar para quem estava no bloco que ela estava. Todos os dias ela louvava a Deus, e quem estava do lado dela viu ela morrendo, cantando hinos de louvor a Deus, não murmurando, porque ela entendeu: se Deus me trouxe para cá, há um propósito de eu estar aqui, e como escrava de Cristo, eu vou falar do seu amor. Amém? Fale da palavra de Deus. Se você está nesse lugar, não é para murmurar, é para pregar. Amém? Deus quer usar você no lugar onde você está. Faça a diferença no lugar aonde Deus colocou você. É para você impactar a vida daqueles que estão ali aonde Deus te colocou. Não fique calado. Não deixe de fazer aquilo que é o seu papel. Podemos aprender muitas lições com essa jovem que foi levada cativa para a casa de Naamã. Era uma condição que nenhuma jovem gostaria de estar. Com certeza essa menina tinha projetos, com certeza essa menina tinha sonhos, mas tudo isso foi interrompido quando ela foi levada como escrava. Provavelmente ela tinha seus 14, 17 anos no máximo, tinha toda uma vida pela frente, estava sonhando em fazer uma faculdade, em ter uma família, em ter filho. Esses eram os sonhos. Aquela menina sonhava, e de repente vem um povo estranho e a leva cativa, ela e toda a sua família. Muitos de nós não estamos servindo como deveríamos, pois sempre temos outras prioridades. A razão que muitos não estão fazendo o que deveria fazer é porque tem outras prioridades. Irmão, ultimamente a gente tem ouvido, e eu tenho presenciado pessoas que chegam: pastor, eu estou dando um tempo, viu? Estou aqui entregando minha célula, estou aqui entregando meu setor, estou saindo do ministério, estou dando um tempo. Tranquilo, não é pecado entregar uma célula, não é pecado entregar um setor, não é pecado sair do ministério. Não, você não está pecando em fazer isso. Só que às vezes a gente pensa: bom, ele está dando um tempo só disso, ele deve estar precisando de mais tempo para a família. Só que ele some da igreja, ele dá um tempo de Deus,
Ele desaparece. Eu pensei que ele ia dar um tempo só da célula, mas ia continuar sendo um crente fiel, falando de Jesus para quem chegasse perto dele. Só que não, ele desaparece. Por quê? Porque tem outras prioridades. E como escravo não entendeu a sua função. Essa é a razão. Essa menina poderia ter se revoltado e ter ficado de certo modo decepcionada com Deus, sim ou não? Sabe por quê? Aquela menina cresceu ouvindo seus pais dizendo: minha filha, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, que tirou ele de uma terra distante e fez dele um homem forte. O nosso Deus é o Deus de Isaac, o Deus de Israel, minha filha, é o Deus que destruiu os inimigos. Ela cresceu ouvindo isso. Imagina a expectativa, e agora de repente ela vê o seu povo sendo levado como escravo. Ela poderia dizer: onde está o Deus do meu pai? Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse que nos deixou? Ela poderia ter se decepcionado, ela poderia ter ficado de mal com Deus, mas deixa eu te falar, escuta isso, sabe por que não aconteceu isso? A sua fé não era baseada em situações, e sim em princípios. Quando você vê alguém abandonando tudo, é porque a sua fé está em situações, é porque as coisas ficaram ruins, pastor, eu tenho que dar um tempo, eu tenho que sair, é porque o negócio não está fluindo como eu queria, então eu desisto de tudo, porque está baseado em situações e não em princípios. E essa menina tinha sua fé baseada em princípios, não em situações. Mesmo trabalhando como escrava, sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. O fato dela estar trabalhando como escrava não abalou a sua fé. O fato dela ter sido separada dos seus pais provavelmente não abalou a sua fé. Ela não abriu mão. Podemos observar pelo menos 3 condições adversas na vida dessa menina. Anote aí. Observe, 3 condições adversas, provavelmente na vida dessa menina. Ela estava separada da família. Primeira condição adversa. Ela foi tirada dos pais. Era comum naqueles tempos, naquela época era comum isso acontecer. Quando um povo mais poderoso dominava o outro, que levava como escravo, a primeira coisa que eles faziam era separar as famílias. Mandava um para uma província, outro para outra, separava. Essa menina foi separada dos pais, ela foi tirada da sua família, tá? E provavelmente, se caso ela tivesse também dos seus irmãos, ela não tinha ninguém ao seu lado para lhe dar uma palavra de instrução ou de conforto, mas o Senhor estava com ela, e isso era o suficiente para ela. Amém? Deixa eu te falar, você que está pensando em desistir, você que não tem pregado, porque você acha que está só, há uma promessa que é muito clara. Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, se tu confiar em mim, eu estarei contigo. Essa menina sabia disso, e isso era o suficiente para ela. Outra condição que provavelmente ela estava enfrentando, ela estava servindo como escrava. Imagine você sendo forçado a trabalhar onde você não quer, fazer aquilo que você não quer. Assim era a situação dessa menina. Ela estava como escrava, fazendo o que ela provavelmente não gostava. Tá? Tem gente que, quando ele está no emprego que ele gosta, aleluia, Deus é maravilhoso. Mas quando não está no emprego que ele gostaria de estar, uma desgraça de emprego desse. Esse é emprego, uma peste. Na primeira oportunidade eu saio desse inferno. Em vez de estar glorificando a Deus, ele está murmurando. Em vez de estar pregando as boas novas, ele está reclamando. Em vez de estar procurando entender por que Deus colocou ele lá naquele lugar, não, ele está reclamando.
Assim era a situação dessa jovem, estava trabalhando onde ela não esperava, onde ela não gostava de estar. Outra situação, ela estava em uma terra estrangeira. Aqui é ruim. Imagine você sendo mandado lá para a China. Não entende nada. Ela estava em terra estrangeira, e para ela era mais difícil ainda, pois era filha de Abraão, herdeira da promessa. Sua vida foi impactada por essa mudança. Ela não estava com seu povo, ela estava longe da sua casa. No começo da imigração, começou a entrar venezuelanos aqui para Roraima e para o Brasil. Para deixar bem claro, o Brasil nunca foi a rota dos venezuelanos. Venezuelano não pensava em Brasil, era Miami, tá? Era Espanha. Ele não vinha para o Brasil. Era raro a gente encontrar um venezuelano aqui em Boa Vista. No máximo que eles vinham, quando vinham, o mais distante era em Pacaraima, no máximo, e voltava. Aí eles agora se encontram numa situação e entram para cá. E eu conversava com alguns aqui, meu irmão, revoltado, às vezes crente. Revoltado porque eles estavam aqui, revoltado com Deus. Mas de contrapartida eu encontrei outros, como o irmão Alexander, que é pastor aqui dos venezuelanos, cuida dos irmãos aqui da nossa igreja, o Jonathan, que entenderam, Deus me trouxe para cá, e como escravo dele, há um propósito para mim estar aqui. Em vez de ficarem reclamando, eles foram fazer aquilo que é o papel dele, foram pregar o evangelho. Hoje nós temos um culto em espanhol, com mais de 100 venezuelanos congregando. Hoje nós temos uma célula enorme aqui na lateral, com mais de 50 pessoas congregando. Nós temos outros líderes de célula venezuelano, aqueles que entenderam, eu fui chamado, irmão Vilmer, para fazer aquilo que o meu Senhor me mandou. Essa menina estava nessa situação, mas mesmo em todas essas adversidades, ela deu testemunho de Deus. Na primeira oportunidade que ela teve, ela falou: o Deus de Israel pode curar o Senhor. Ela não ficou calada, ela não ficou reclamando, por que me trouxe para cá, eu vou ficar caladinho. Não. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, mesmo estando em prisão, não deixou de testemunhar do amor de Deus. Paulo foi preso, querido. Paulo era estuprador, ele era traficante, ele era assaltante, ele era pedófilo, não era isso? Ele foi preso por causa disso, né? Foi ou não? Paulo não cometeu crime nenhum. Quando você vai preso por situações como essa, você até vai tranquilo. Mas quando você vai preso por nenhum motivo semelhante a esse, inocente, Paulo poderia ter ficado lá na prisão, calado. Mas você já leu a carta dele a Filemon? Ixi, pastor, eu nem sabia se tinha uma carta com o nome Filé. Mas tem, Paulo escreve uma carta para Filemon, uma cartinha pequena, uma página. Ele escreve dizendo: ao meu filho Filemon, estou te escrevendo essa carta, porque aqui dentro da cadeia, eu ganhei uma pessoa para Jesus, Onésio. Sabe quem era Onésio? Um escravo, provavelmente escravo de Filemon, que havia fugido, e aí aprontou alguma coisa, caiu na mão da polícia, e a polícia jogou ele dentro da cadeia, na cela de Paulo. Quando ele caiu lá, Paulo falou: olha o meu discípulo. Paulo não perdeu tempo, pregou para Onésio, ele se converteu, se tornou um cooperador de Paulo ali dentro. E Paulo escreve agora para Filemon, diz: estou enviando o meu filho, receba não mais como escravo, mas receba a filho, como se estivesse recebendo a mim. Paulo, dentro da prisão, estava falando do amor de Deus, fazendo a diferença, amém? Paulo gerou filhos espirituais, mesmo em situações adversas, queridos.
Quando olhamos para essa jovem e também para o apóstolo Paulo, podemos destacar 3 qualidades espirituais deles. Anote aí as qualidades espirituais, tanto dessa menina como de Paulo. Primeira, uma vida cheia do amor de Deus. Essa menina e o apóstolo Paulo tinham uma vida cheia do amor de Deus. Quando ela chegou na casa de Naamã, ela não perdeu tempo chorando, reclamando. Ela teve a primeira oportunidade e derramou o amor de Deus naquela casa. Diferente do profeta Jonas, e muitas das vezes nós nos enquadramos mais no perfil de Jonas, quando Deus ordenou que o profeta Jonas anunciasse uma mensagem de salvação aos ninivitas, ele se revoltou contra Deus, pois achou que Deus estava sendo injusto em querer salvar aqueles que eram considerados inimigos de Israel. Que história é essa que eu vou pregar para esses miseráveis, Senhor? Eu quero é que essas pestes morram. Quantos de nós que temos aqueles vizinhos que põem o sono no dia do descanso bem alto, e você querendo pegar aquele sono da tarde, está lá toda semana, um pancadão lá, né? Aí de repente pega fogo na casa do vizinho. Aí você, em vez de orar, graças a Deus, essa desgraça merecia, só queimou o som, ele escapou. Deve ter sido a mão de Deus, só pode ser. Essa é a nossa reação, igual a de Jonas. Jonas ficou revoltado com Deus. Uma posição completamente reprovável, pois Deus é amor e misericórdia, amém? Deus é amor e misericórdia. Essa jovem poderia ter pensado assim também. Ela poderia ter dito: Naamã é inimigo e opressor do meu povo, deixa esse maldito morrer de lepra. Isso aí é a mão de Deus pesando sobre ele. Quem mandou tocar no ungido do Senhor? Essa é a nossa atitude quando alguém faz um mal para a gente, que a gente sabe que ele adoeceu, né? Sabe aquele fulano que te maltratou, sofreu um acidente? Foi a mão de Deus que pesou sobre aquele miserável. Tocou no ungido. Ela poderia ter feito isso, mas ela não fez assim. Mas demonstrou o seu amor ao próximo, ao pregar sobre o Deus de Israel para Naamã e sua esposa, amém? Ela não amaldiçoou, ela abençoou Naamã, ela falou do milagre, mudou a história dele. Outra qualidade que a gente observa aqui nessa jovem, uma jovem de fé. Pensa numa menina de fé. Essa jovem mostrou quão firme era a sua fé no Senhor. Ela não tinha dúvida que Deus de Israel, o Deus de Israel ia curar Naamã. Ela não duvidou um só momento. Mas agora imagine se fosse o contrário, tivesse acontecido o contrário. Imagine, primeiro Naamã ficou revoltado porque ele esperava ser recebido pelo profeta com uma mesa com chá e biscoito. Já não aconteceu isso. Quem foi lá foi o empregado do profeta. E o empregado falou: meu senhor falou para te tomar banho. Naamã já ficou furioso. E ainda ficou mais furioso quando ele descobriu onde ele deveria mergulhar, que era no Rio Jordão. Aí ele: que história é essa, rapaz? Naquele rio cheio de lama, barrento. Naamã já não gostou da recepção, não gostou onde ele deveria tomar banho. Agora imagine, depois do 7º mergulho, ele sai de lá do mesmo jeito. Como você acha que ele ia voltar para lá com aquela menina? E ela sabia disso. Ele ia voltar e dizer: minha filha, o trabalho está pesado, tá? Ou então aguenta agora que a jornada é dobrada, viu? Pelo que você me fez passar. Mas ela tinha certeza, ela tinha uma fé firme no Senhor, amém? Ela não duvidou disso de maneira nenhuma.
ela confiava em Deus, ela sabia que Deus iria curar Naamã, amém? Ela tinha convicção e certeza que o Deus de Israel tinha poder para operar o milagre. E quando o crente, quando o escravo vai testemunhar do seu Senhor, tem que testemunhar com fé, amém? Com convicção. Outra qualidade, uma jovem cheia de ousadia. Tem crente que entra numa lotação calado e sai calado, entra no ônibus calado e sai calado, entra no avião, num voo de 4 horas, sentado do lado de mais 2 pessoas que não é da família dele, calado e sai calado, não fala nada, não tem ousadia, até na hora que vai orar no restaurante, é de cabeça baixa, quando deveria levantar a voz: Senhor, muito obrigado por esse alimento, ó Deus Todo-Poderoso, Deus generoso. Cara, para o vizinho já, tem um crente aqui. Eu estava num restaurante lá em Porto Seguro, na Bahia, e na hora do café da manhã, e minha visão da Bahia era que só tinha baiano e macumbeiro lá, assim como o pessoal pensa que no Codó só tem macumbeiro. Então eu pensei, na Bahia, terra da macumba. Aí eu estou lá na hora do café da manhã no restaurante, eu só vejo alguém caindo, cai, rapaz, e quando cai um monte de gente em volta, e pensa que era banana, já era o pessoal pondo a mão e orando, em nome de Jesus, eu disse, rapaz, tem crente aqui na Bahia, rapaz, já estava expulsando demônio, sabe, o crente tem que ser ousado. Essa menina era cheia de ousadia. Geralmente os escravos eram limitados ao falar com os seus senhores, mas o versículo 6 do 2º livro de Reis nos demonstra a sua ousadia em pronunciar a palavra de Deus. Ela não se intimidou, mas proclamou o seu Deus com fé e autoridade, amém? Ei, é para o crente chegar e fazer barulho, amém, querido? O crente é para sapatear, é pentecostal, aleluia. Os crentes estão com medo, parece que a máscara, graças a Deus colocaram essa máscara, agora tem um motivo. 3 lojas que eu gosto de comprar aqui: Perim Construções, Brasmol e Pau Brasil. Todas dão 15% de desconto. Lá na Perim eu conheço quase todo mundo, e quem eu não conheço me conhece. Sabe por quê? Porque eu não entro calado e saio calado. Eu falo do amor de Deus, eu não fico murmurando. E lá na Perim tem hora que lá no pacote demora, né? Essa semana uma senhora entrou lá comigo, ela entrou junto comigo na loja, ela foi para o caixa junto comigo, ela pagou a compra dela no caixa ao lado, nós terminamos de pagar, nós fomos para o pacote juntos, e as coisas dela demorou um pouquinho, ela falou, eu já estou com 2 horas nessa loja, estava com 15 minutos, e eu falei, ixi, meu relógio parou, eu já estou com 2 horas, que demora, não sei o quê, e lá quando demora, os meninos perguntam, está demorando, né, pastor? Eu falei, aí às vezes é 9 horas, eu falei, até 1 hora eu estou de bom humor, depois de 1 dá fome. Estou sempre brincando, sempre orando. Eu cheguei uma vez lá, tinha uma vendedora que estava meio tristezinha. Eu falei, está tudo bem, mulher? Ela estava triste porque ela não tinha alcançado a meta. Tem uma meta lá, né, vendedor? Ela não tinha alcançado a meta ainda. E eu falei, vamos aqui, vamos orar, minha filha. Antes de findar o mês, você vai alcançar a meta. Eu orei com ela. Passou um tempo, eu voltei lá. Eu encontrei com ela, eu falei, e aí? Ai, pastor, graças a Deus. Sabe, o crente tem que ter ousadia, orar, não ficar reclamando. A desgraça de um pacote desse demorado. Em vez de abençoar, não. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, estando em prisões, juntamente com Silas, não se deixa abater e perder sua satisfação em Deus. Prisão essa causada não por fazer o mal, mas por fazer o bem a uma jovem que era oprimida por demônios. Lembra dessa história? Tinha uma menina que era usada
ali por uns homens para adivinhar, um espírito adivinho. E ela estava ali já há muito tempo fazendo isso, era a fonte de renda deles. O apóstolo Paulo chega lá porque ela começa a falar: eis aí o homem de Deus, não sei o que, o servo do Deus Altíssimo. Aí ele falou: ah, é? Sai dela, em nome de Jesus. Saiu o demônio, a menina ficou livre. Sabe o que aconteceu? Cadeia para ele. Para ele e para o Silas. Só que a cadeia daquela época, querido, o tratamento não é como a de hoje. A de hoje, principalmente nos dias atuais, para pegar o preso tem: senhor, dá licença eu lhe prender? Por favor, coloque sua mão para frente, eu quero colocar umas almofadas antes de pôr a algema. Se eu apertar, o senhor, por favor, diga. E se colocar o enforca-gato e apertar muito e ficar vermelho, ele vai lá com o Otoniel no Instituto Médico Legal, faz um exame lá e foi comprovado que foi o enforca-gato que feriu. Solta o bandido e prende o policial, malvado. Hoje é assim. Hoje o policial tem que chegar para o bandido e: senhor, antes de entrar, baixe sua cabeça para não bater na porta, por favor. E ao sentar, senhor, sente devagar para não machucar suas nádegas. Tem que tratar bem o preso. Mas na época do apóstolo Paulo e do Silas não era assim. Era diferente, tá? Mas eles não se deixaram abater, eles estavam fazendo o bem. Por fazer o bem e nos dedicarmos a Deus, passaremos por muitas aflições, amém, queridos? Muitas das vezes vamos ser rejeitados, acusados, apedrejados por fazer o bem, tal como Paulo e Silas na prisão. Contudo, precisamos fazer uma boa análise de nossas motivações no serviço a Cristo, para que saibamos que tudo por Ele vale muito a pena, amém? Vale a pena sofrer por Ele, vale a pena ser preso por Ele, vale a pena ser açoitado por Ele, amém? A nossa oração deve incluir isso. Senhor, nos fortaleça em meio às adversidades, para continuarmos pregando o Evangelho, como escravo do Senhor. Temos que suportar tudo por causa do nome dEle. Paulo e Silas na prisão são também um exemplo para nós. Por quê? Um exemplo de amor e dedicação a Deus. Eles foram açoitados com vara, tá, querido? Eu acho que era de bambu, que não quebra. Era pelo menos 39 açoites com vara. Eles foram torturados. O que eu acredito que fizeram? Provavelmente pegaram uma palmatória nos pés deles, bateram os pés deles, tá? Com feridas por todo o corpo, com seus movimentos limitados por um tronco pesado, e no pior lugar da prisão, com mau cheiro e provavelmente frio, porque era perto da meia-noite. E tem mais nos dias de hoje, né? Na prisão de hoje o negócio é bom. Hoje o pessoal leva a comida e lá tem uma nutricionista, que ela pega o termômetrozinho e põe na marmita. Se tiver abaixo da temperatura especificada, devolve essa marmita que meus meninos não vão comer isso. E acaba com a licitação dessa empresa, porque está dando comida fria. Tem que ser quentinha. Nesse tempo aqui não, cadeia fria. Foram jogados lá. Sabe o que aconteceu? Ao invés de estarem gemendo de dor e reclamando da vida, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, amém? Eles estavam anunciando o Evangelho em alto e bom som, dentro da prisão. Diz o texto que todos ouviram. Eles não ficaram reclamando de Deus, brigando com Deus. Eles cantaram hinos, eles louvavam a Deus. Significa, eles davam testemunho de Deus dentro da prisão. Através da nossa satisfação e esperança em Deus, muitas pessoas serão atraídas para Ele, amém? Se você servir como escravo voluntário, muitas pessoas serão atraídas a Cristo. Quando nos deixamos ser usados por Deus, ao invés de reclamar da situação que enfrentamos, então promovemos salvação. Você sabe o que aconteceu lá na prisão? Está lá em Atos capítulo 16. Eles começaram a pregar o Evangelho, mas pregaram com tanta ousadia e poder, que as muralhas, as fortalezas, as prisões caíram.
E o único que não estava lá, que não ouviu a pregação, era o carcereiro, que estava tomando um café lá fora. Mas quando ele viu que os presos estavam soltos, ele entrou em desespero. Meu Deus, vou morrer. E Paulo falou, calma rapaz, todo mundo aqui é crente. Ninguém vai fugir, já era todo mundo convertido. E ele olhou e viu que todos estavam ali. E ele ficou maravilhado. O que eu posso fazer para receber esse Deus? E Paulo falou, se agora mesmo tu creres, serás salvo, tu e toda a tua casa, amém? Quando você está no centro da vontade de Deus, vidas são salvas a Cristo. Foi isso que aconteceu, mesmo em um contexto completamente desfavorável, eles permaneceram abençoando e promovendo a libertação de almas. Deus nos chama a sermos representantes de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo. O que o embaixador é? Ele é um representante. De sorte que somos representantes de Cristo nessa terra. Amém? Nosso papel é representá-lo, é falar dele, é anunciar dele. Paulo está dizendo isso, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deixa eu te falar, essa é a nossa obrigação, pregar o Evangelho, anunciar a salvação. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso 16, me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nos é imposto essa obrigação, não por força. Paulo está dizendo, não por violência Deus está fazendo, exigindo isso de mim, mas me impôs essa obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não fazer isso. Esse ai aqui de Paulo serve para nós hoje, tá, queridos? Porque é a mesma palavra para nós. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós. Precisamos ter amor pelas almas, pois temos a natureza de Deus, e a natureza divina certamente é o amor. Amém? João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você ama, pregue em tempo e fora de tempo, esteja pronto, amém? Sempre pronto. E para concluir, Paulo e Silas e a jovem escrava na casa de Naamã nos mostram que a vida é muito mais do que conforto e bem-estar, que satisfação não é sinônimo de sucesso, mas que mesmo os insucessos da vida, no centro da vontade de Deus, são oportunidades para que pessoas conheçam a Jesus. Amém, queridos? Devemos entender que independente do que nós estamos vivendo, se nós estamos ligados a Deus, nós iremos atrair pessoas a Jesus. Fomos chamados por isso, somos escravos que libertam, amém? Escravos voluntários. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por favor.